Socorro que a gente não encontra um filtro pra favorecer. Oi, Danizinha. Deixa eu abrir o roteirinho. Oi, Pri. Deixa eu chamar um povo aqui. Final de tarde, meu Deus. Quem tá online, Jesus? Pri, linda, saudades. Começamos já já. Oi, Tere. Estou abrindo aqui o roteirinho pra eu não falar besteira. Boa tarde. Peguem seus cafés, peguem seus vinhos, suas cervejas, que a gente vai conversar sobre filosofia, sobre existência, sobre Deus, sobre a gente, sobre um monte de coisa. Saudades, Pri, muitas. Muitas saudades. Dá mais um tempinho e a gente final de tarde, domingão. Eu estou morrendo de preguiça na existência. Eu separei alguns tópicos aqui, que vai ficar mais fácil da gente conversar. Sobre este livro incrível, que é o Tao Te Ching, do Lao Tse. Uma tradução do Richard William e alguns comentários valiosíssimos também do Richard, para poder entender a filosofia chinesa e a filosofia do Tao. Tem ninguém online, Jesus. Chamar o povo que tá online. Aqui, essa pessoinha que eu quero chamar mesmo. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu abaixar aqui o somzinho pra ficar só. Queridos e queridas, boa tarde, primeiramente. A gente, essa live do Cabeceira vai ser pra falar sobre esse livro, Tao Te Ching, do Lao Tse, um texto e comentários do Richard William. Hoje é uma live introdutória, eu vou falar um pouquinho sobre quem escreveu esse livro, trazer alguns conceitos que estão presentes nesse livro. E aí no próximo domingo eu vou ler o primeiro aforismo. Mas eu acho que se der tempo, eu leio o primeiro aforismo hoje pra gente refletir durante a semana e se encontrar no domingo novamente pra falar. Esse livro chamado Tao Te Ching
com esse... que mostra na capa esse senhorzinho em cima de um touro, que é o Lao Tse. É um livro sobre o sentido e sobre a vida, tá? É assim que o Richard define o Tao Te Ching. Além disso, o Tao Te Ching é um livro incrível, não tem outra palavra. É um livro extremamente denso e ele é composto por alguns aforismos. Aforismos, na cultura chinesa, são textos curtos, mas que tem uma densidade filosófica muito grande, tá? Aí vamos lá. Primeiro sobre a personalidade do Lao Tse. Quem é que foi o Lao Tse? Quem é esse filósofo, esse sábio, esse sujeito, esse homem? Quem é que foi ele? O Lao Tse, na cultura chinesa, ele está ancorado num lugar do terreno dos mitos. Então, até hoje, milênios depois que o Tao Te Ching foi escrito, não se sabe se o Lao Tse ele existiu de fato, se ele foi um homem, uma figura, uma pessoa, se ele nunca existiu e tudo que tem no livro dele foram aforismos, foram construções que as sociedades foram construindo durante o tempo. Mas na literatura que existe falando sobre a existência do Lao Tse, disse-se que ele se encontrou com Confúcio. Confúcio era um filósofo oriental também, então tem muita coisa da obra do Confúcio na obra do Lao Tse. Quando a gente for lendo os aforismos, a gente vai conseguir encontrar essas coisas em comum entre o Confúcio e o Lao Tse. Como é que Tao Te Ching foi escrito? Conta-se a história, o mito, é de que o Lao Tse, que era um velhinho, teoricamente, um senhorzinho, ele foi andando e chegou num desfiladeiro chamado de Hangu, cavalgando em um boi preto. Então a gente já começa toda uma mitologia. Como é que um homem, um senhor de idade, consegue cavalgar um boi? Um boi é um animal que não é adestrado, ele não é um animal fácil de lidar. Como é que um homem consegue andar em cima de um boi? Então, talvez a primeira metáfora, a primeira simbologia do Lao Tse é isso. É esse. Um homem que vai a um desfiladeiro chamado Hangu cavalgando em um boi preto. Existem diversas teorias para essa simbologia. As teorias mais aceitas, as que se encontram mais com todos os estudiosos que estudaram a história do Lao Tse, é de que esse boi preto seria a personalidade do Lao Tse. Então Lao Tse era um homem tão sábio, foi um homem tão sábio que ele conseguiu domar a sua personalidade, domar os seus egoísmos, domar a natureza humana que morava nele. E aí ele escreveu o Tao Te Ching com 5 mil signos chineses. E aí se você botar no Google lá ver os signos chineses, você vai ver que não é pouca coisa, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Sobre o que é que fala o Tao Te Ching? Qual é o conteúdo desse livro? Esse livro é um livro que fala sobre a metafísica. É uma metafísica do existir, tá? Quando a gente estiver lendo Lao Tse, quando a gente estiver lendo o Tao Te Ching, vai parecer muito que a gente está falando de Deus. Mas, dentro da filosofia taoísta, Deus, ele não pode ser traduzido. Então, quando a gente fala de Deus, a gente não está falando de Deus. Porque o Tao não pode ser traduzido. Quando a gente nomeia o Tao, quando a gente dá um nome para o Tao, a gente está delimitando o que é o Tao, tá? Mas Tao Te Ching é sobre a metafísica do sentido e da vida.
certo? Primeiro ponto. Tao Te Ching é uma intuição inacessível à fixação rigorosa de noções. Então o ser humano costuma nomear as coisas. Para poder entender, a gente precisa nomear as coisas. Mas o Tao, que é essa coisa, essa energia, essa figura, esse mito, ele é mais que um nome. Ele é uma intuição. Então Tao Te Ching é uma intuição inacessível. É uma intuição a coisas que a gente costuma dar nome. Tá? Oi, João! Vamos entender também um pouco sobre o nome desse livro, tá? Para entender ele, a gente precisa entender por que ele recebeu esse nome, Tao Te Ching. O que é que ele quer dizer com Tao? Tao, em português, mas se escreve assim, tá? T-A-O. A gente fala Tao, mas se escreve Tao. Tao. O Tao, olha a loucura já começa aqui, no título. O Tao é apenas para dar um nome aproximado, tá? O Tao é a possibilidade que a gente tem enquanto ser humano de se aproximar disso que é a metafísica presente no livro Tao Te Ching. Existem diversas divergências. Os estudiosos conseguem traduzir esse nome Tao de várias maneiras. Tao pode ser Deus, pode ser o caminho, razão, verbo, logos, conhecimento. Quando a gente for o Tao, na perspectiva do livro do Tao Te Ching, do Lao Tse, a gente vai usar ele sem tradução, a gente vai usar como Tao. Mas a gente vai encontrar essas várias traduções para esse nome, Tao, na literatura chinesa e nas literaturas que traduzem os aforismos do Tao Te Ching para as outras línguas, tá? Porque todas essas palavras, a gente vai ver que elas vão representar a mesma coisa. Que é aquela coisa que ela é tão magnífica que ela não pode ser nomeada. Tá? Para Lao Tse, quem escreveu Tao Te Ching, o Tao é um sinal algébrico para simbolizar algo impronunciável. Então quando a gente diz o T, o A, o T, A e o O, o Tao, isso para Lao Tse isso não é uma palavra, é um símbolo, um sinal que representa aquilo que a gente não pode pronunciar. Porque a nossa língua limita as coisas, tá? E o Tao, ele é tudo e é nada, tá? Quando a gente for ler aforismo por aforismo, a gente vai se debruçar sobre essas palavras e vai entender um pouquinho o sentido que elas têm. Que para a nossa cultura ocidental, são sentidos que são muito diferentes da cultura oriental, tá? Vamos lá. Aí o Te, Tao Te Ching, né? O Te, o que é que significa esse Te? Te. Esse Te, na definição chinesa, é o que os seres recebem para nascer, denomina-se Te. Vou repetir. O que os seres recebem para nascer, denomina-se Te. Tá? Então vamos lá. Assim como o Tao, que foi traduzido do chinês para outras línguas como várias expressões, o Te também pode ser traduzido de várias maneiras. A maneira que a gente vai usar aqui para traduzir o Te é vida. Vida, tá? Mas a gente podia também usar espírito, a gente podia usar ser, natureza ou energia, tá? Então vamos lá. A gente vai ler um livro. Isso, Dani. Simbologia para não nomear, para não dar nome, porque quando a gente dá nome a gente delimita. Então a gente vai ler um livro que vai falar sobre algo que é impronunciável, que a gente usa um símbolo
porque uma palavra delimitaria. Isso, um livro sobre isso e sobre a vida. Tao Te Ching, tá? Tao Te Ching é sobre uma filosofia do interior, tá? Os ensinamentos do Lao Tse, eles se direcionam para o interior, para dentro, para a essência do ser humano, tá? Diferente desse Deus que a gente está acostumado na cultura ocidental, em alguns lugares da cultura oriental também, mas principalmente esse Deus moderno, que é um Deus externo, que é um Deus que é o Deus da prosperidade, que pede, que direciona você para conquistar coisas materiais. O Lao Tse é uma filosofia de dentro, tá? Pro Lao Tse, não tem... Pro Lao Tse, a gente tem uma essência, a essência do ser humano. E é essa essência que a gente tem que buscar cotidianamente, diariamente na nossa vida. Porque quando a gente foge dessa essência, a gente foge da natureza. Porque a natureza determinou um papel para o ser humano. E esse papel precisa ser cumprido. Certo? Mas vamos devagar. É muito conceito. Então, Tao Te Ching é uma filosofia do interior. Então, quando a gente for falar aqui, a gente vai usar exemplos práticos do nosso interior. O Tao Te Ching, apesar de ser uma filosofia do interior, é uma filosofia para a gente colocar em prática cotidianamente, diariamente, se observando, observando o outro, tá? E aí, essa vida, tem uma frase que resume um pouco o sentido dela. E aí eu quero que a gente se debruce um pouquinho hoje e reflita sobre essa frase, tá? Dentro desse contexto histórico. A frase é o seguinte: para os bons, ela é boa. Para os não bons, também é boa. Porque dá a cada um o que lhe falta para a sua complementação. Vou repetir. Para os bons, ela é boa. Para os não bons, também é boa. Porque dá a cada um o que lhe falta para a sua complementação. O que é que vocês acham? Me digam quando vocês ouvem isso. O que é que vocês sentem? O que é que vocês acham? O que é que vem à cabeça de vocês? Quando eu comecei a ler Tao Te Ching há 1 ano atrás, essa frase me incomodou muito, me chamou muita atenção. E eu queria saber o que é que vocês acham dessa frase. Para os bons, ela é boa. Para os não bons, também é boa. Porque dá a cada um o que lhe falta para a sua complementação. Esse ela aí pode ser muita coisa, tá? Pode ser Deus, pode ser a vida, pode ser o destino, pode ser as energias. Ele não nomeia o que é esse ela, tá? Mas ele dá um caminhamento pra gente aí. Para os bons, ela é boa. Para os não bons, também é boa. Porque dá a cada um o que lhe falta para a sua complementação. Oi, Bruno. Muito complexo. Essa é muito complexa. Olha só. Essa frase ela vai ficar mais clara pra gente quando a gente começa a ler o Tao Te Ching. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter tempo. Acho que a gente já vai entrar no primeiro aforismo hoje. E aí vocês vão entender o poder dessa filosofia. Mas o que ela quer que essa frase pode dizer pra gente? Lembrando que isso é uma possibilidade. Essa frase pode dizer pra gente que Deus, a energia, a natureza, o destino, o que quer que você chame aquilo que nos permeia enquanto ser humano,
ela é sempre boa. Porque ela tem uma função a cumprir. Para os bons, ela é boa. Para os não bons, ela também é boa. E aí a gente fica pensando, mas como assim? Para os que não são bons, ela também é boa? Como é que pode? Se a pessoa não é boa, ela precisa de castigo, certo? Na nossa visão cristã. A Dani falou, acho que temos um papel quando a vida ou ela nos dá algo que podemos nos comprometer para desenvolver esse papel. Show. É muito isso, Dani. A vida é boa não porque ela dá aquilo que a gente quer. A vida, Deus, a existência, o Tao. Vamos chamar aqui de Tao, tá? O Tao é bom para os bons e bom para os que não são bons. Não porque ela dá o que a gente quer, mas o que a gente precisa. O que a gente precisa para nossa complementação. Para fazer com que a gente exerça o nosso papel de ser humano. Tá? Porque foi determinado um papel pra gente. Tá? A gente tem uma natureza. E essa natureza precisa ser seguida. Certo? Olha só. Como eu achei que ia demorar mais, mas eu fui super rápido. Ia ser essa a introdução. Mas eu vou começar já o primeiro aforismo hoje. A gente já dá uma aquecida para vocês já sacarem como é que funciona algumas coisas. Para se vocês gostarem, vocês voltarem no nosso próximo encontro. Beleza? Olha só. Aforismo 1. Existe uma coisa chamada... O que a gente vai construir aqui é algo chamado glossário. Vão ter algumas palavras que na nossa cultura tem um significado. Fica assim, Dani. Durante o livro fica claro quem é ela. Aí, uma das primeiras coisas que eu vou ler agora no aforismo já vai ser esse ela. Pra gente entender o que é que ele quer dizer com esse ela. A gente vai construir um glossário. Porque algumas palavras na cultura chinesa têm um significado diferente do que a gente usa aqui na cultura ocidental. Tá certo? E aí a gente vai ressignificar alguns conceitos para poder entender o Tao Te Ching. Oi, Yasmin. Oi, Vini. Que saudades. Vini, tô lendo Tao Te Ching aqui para todo mundo, para conhecer, levando a palavra do Tao pro povo. Esse livro incrível. Vamos lá. O aforismo 1. Vamos ler um pouquinho sobre o aforismo 1 e comentar sobre o aforismo 1. O livro é dividido em duas partes. O Tao e... Cadê, meu Deus? O Tao e a vida. Tá? Aqui, a vida. Por quê? Porque é Tao Te Ching. É o livro do sentido e da vida. Então, no primeiro momento, ele fala sobre o sentido. Sobre o Tao. Que é aquilo que é o símbolo para representar aquilo que não pode ser pronunciado. Vamos lá. As palavras do nosso glossário do encontro de hoje vão ser Tao, céu e terra. Vou repetir. Tao, céu e terra. Essas palavras têm um significado pra gente, mas na cultura chinesa eles têm outro significado. E a gente vai entender um pouquinho dentro dos aforismos. Se preparem que ele já começa fortíssimo. Olha só. Tao, céu e terra. Se você tiver com um papelzinho, anota que quando essas palavras ganham outro significado... Oi, Literatura Lab 4! Bem-vindo! Ou bem-vinda. Quando você consegue compreender melhor os novos significados que essas palavras ganham, muita coisa muda de sentido na percepção de mundo. Vamos lá. O Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. O Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. Primeira frasezinha do aforismo número 1. Vamos lá, entender. O que é o Tao?
O Tao é vazio, é o zero. O Tao é aquilo do qual origina todas as coisas. Todas as coisas que existem no universo surgiram do Tao. Certo? Por isso que algumas culturas tem como tradução Tao, Deus. Né? Porque lá na Bíblia cristã, Deus criou tudo que existe em 7 dias. Lembra aquela coisa dos 7 dias, né? O Tao foi essa força anterior a toda a existência. Anterior à existência, antes de qualquer coisa existir, o Tao já existia. Tá? O Tao é o que dá origem a todas as coisas. O Tao aqui a gente vai entender como zero, como vazio. Sempre que na filosofia taoísta, sempre que a gente falar do Tao, a gente vai estar falando de vazio. Certo? Olha só. Vou repetir. O Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. O Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Logo no comecinho da live eu falei que o Tao, para o Lao Tse, é uma simbologia que representa alguma coisa impronunciável. Então ele reforça isso aqui. O nome que pode ser proferido, o nome que pode ser dito, não é o nome eterno. Tá? Porque os nomes, eles têm um fim em si mesmo. Um dia eles deixam de existir. E o Tao, ele é atemporal. Ele não se aplica à existência. Porque ele é tudo e ao mesmo tempo é nada. Ele fez com que todas as coisas existissem. Então, existir não é uma característica do Tao. Sim, quando eu fiz minha cabeça assim, o nome limita as coisas, né? A linguagem é uma limitação do que a gente é enquanto ser humano. Aí ele fala: ao princípio do céu e da terra chamo não ser. Lembra, o Tao é o zero. Ao princípio do céu e da terra chamo não ser. Esse não ser é com um N maiúsculo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Meu Deus. Não ser, N maiúsculo. Tá? Porque uma coisa super bacana que eu descobri, que eu não sei se vocês sabem, mas existe uma explicação linguística de por que os nomes... Por que na língua portuguesa, na maioria das línguas, algumas palavras são escritas com letra maiúscula e outras com letra minúscula. As palavras que são escritas com letra maiúscula, elas são sujeitos. E as palavras que não são escritas com letra maiúscula, elas são objetos. Os sujeitos são mais importantes que os objetos. Então eles precisam ter uma diferenciação. Aqui em Lao Tse, Tao Te Ching, é a mesma coisa. Esse não ser está escrito em maiúsculo, porque é um sujeito. Ao princípio do céu e da terra chamo não ser. Princípio, aqui, tem uma ideia de origem. Princípio, origem, início. Céu, espírito. Céu aqui tem um sentido de espírito. E terra, de matéria. Certo? Céu, espírito, terra, matéria. Só você lembrar disso. Você lembra do céu, você lembra de uma coisa espiritual, de uma coisa vaga, de uma coisa tranquila, transcendental. Quando você pensa na terra, você pensa de firmeza, físico, de toque. Tá? Oi, Mari. Quando a gente junta espírito e matéria, eu tenho o não ser. O não ser, ele vai ser representado pelo número 1. Não ser é 1. O céu, tá? Oi, Noemi maravilhosa, rainha. Saudades infinitas. Estou lendo esse livro
que eu falei pra você uma vez lá na nossa escola. É incrível, eu estou tentando aqui fazer umas explanações sobre esse livro muito, muito bom. Vamos lá. Céu é espírito, terra é matéria. Essas duas coisas juntas é o não ser. O Tao, o não ser é aquilo que acontece antes da manifestação. O Tao, o zero, deu origem à manifestação do vazio, que é o não ser. Tá? Tao, zero, deu origem à manifestação do vazio. Vamos lá, devagar que a gente vai entender esses conceitos com mais claridade. A mãe dos seres individuais chamo ser. A mãe dos seres individuais chamo ser. Ser, mulher, feminino, mãe. O ser é o número 2. Eu tenho o Tao, que é o zero, aquilo que dá origem a todas as coisas. Eu tenho o 1, que é o não ser, que é quando eu tenho a junção do espírito com a matéria. E eu tenho o ser, que é o 2, que é a simbologia do feminino, da mãe, da mulher. Que na prática esse ser é materializado na matéria e no espírito juntos. Formam a gente, o ser humano. Nós somos matéria e espírito, né? Vamos lá. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Ou seja, buscar encaminhar-se para a manifestação do vazio, que é o não ser. Ou seja, se encaminhar para a nossa origem leva à contemplação da nossa essência. Olha só, isso é muito forte. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Ou seja, quando eu busco, quando eu me encaminho para a manifestação do meu vazio, quando eu busco a minha origem, eu levo à contemplação da minha essência, daquilo que me pertence, daquilo que é meu, daquilo que ninguém tira de mim. Enquanto que, no segundo verso, o que é que Lao Tse diz pra gente? Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Vou repetir. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Quando eu busco o ser, buscar o ser, leva à contemplação dos limites, do ego, dos defeitos. Dani tá aqui, Dani vai se lembrar disso. O vazio da utilidade de todas as coisas. Ouçam essa frase. Você que tá passando aí agora, vocês que chegaram agora, a gente tá lendo um livro chamado Tao Te Ching, do Lao Tse. É um livro chinês que fala sobre o sentido e a vida. É uma metafísica do existir. Ouçam essa frase. O vazio da utilidade de todas as coisas. O vazio da utilidade de todas as coisas. Quando vocês escutam essa frase, faz algum sentido para vocês? Respondam, comentem aqui para mim. Se faz algum sentido para vocês essa frase. O vazio da utilidade de todas as coisas. O vazio da utilidade de todas as coisas. Amo. O Rafa falou, descobrir que somos ilimitados é descobrir que somos humanos.
Não querer é poder. Fernando Pessoa. Incrível, incrível. Os dois, incrível. Meu pai acabou de me ligar aqui, mas eu já voltei. O que é que o Lao Tse quer dizer com isso? Que o vazio dá a utilidade de todas as coisas. Sabe o que é que dá a utilidade do quarto? As paredes. O quarto só existe porque existem paredes que delimitam o seu início e o seu fim. E é o vazio dentro desse quarto que faz com que ele seja um quarto. Um vaso só é um vaso porque ele tem um final e porque a gente usa para uma função determinada, colocar flores. O ser humano só existe porque ele precisa cumprir a sua natureza. Ele precisa descobrir o vazio que existe nele para se completar. Um quarto só existe porque tem suas paredes para delimitar. O vazio dá a utilidade das coisas. Por isso que o Lao Tse fala que quando a gente se dirige para o não ser, para não ser alguma coisa, para esse vazio, a gente contempla a nossa essência. Enquanto que a gente busca o ser, a gente está contemplando os nossos limites. Os limites espaciais. Não ser e ser. Aí o que é que o Lao Tse diz em seguida? Pela origem, lá na origem, o Dao, Dao zero, origem de todas as coisas. Pela origem, ambos são uma coisa só. Não ser e ser, lá na origem, no Dao, eles são uma coisa só. Diferindo apenas no nome. Só o nome é que eles são diferentes. Eles se complementam, eles formam uma coisa única. Em sua unidade, esse um é mistério. O mistério dos mistérios. É o portal por onde entram as maravilhas. Em sua unidade, esse um é mistério. O mistério dos mistérios. É o portal por onde entram as maravilhas. O Vini trouxe aqui, somos como somos e não como gostaríamos de ser, do Fernando Pessoa. Incrível, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso, Vini, falou tudo. Esse foi o primeiro aforismo. Trouxe esses conceitos pra gente, do tal, do té, do vida, terra, céu, complementação, vazio. No começo é muito bagunçado mesmo, assim, os conceitos são muito vagos. Mas nos próximos aforismos isso vai ficar mais claro pra gente, tá certo? Podem ficar tranquilos. Uma escritora que traz bem claro pra gente esses conceitos presentes no Tao Te Ching é a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, no livro Cântico, ela... São 26 poemas e ela sintetiza o Tao Te Ching nesses 26 poemas. Sintetiza alguns conceitos do Tao Te Ching de uma maneira muito incrível. Eu queria terminar a live de hoje com o poema dos cânticos da Cecília. Mas antes eu queria saber o que é que vocês acharam dessa primeira live. Se vocês ficaram com dúvidas desses conceitos que eu trouxe, perguntem. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, os outros também vão ficar salvos nos próximos dias que a gente for gravar. Mas falem o que é que vocês acharam. Fui rápido, falei rápido. A gente vai ajustando no decorrer do tempo.
Pra ser mais rápido, pra ficar mais fácil de entender. Mas é isso, assim. Vou anotar, Divo. Sun Tzu. Oi, amigo! Maravilhoso! A Dani disse que ficou com vontade de saber mais. Teremos mais lives, Dani, pra gente ver. Pra gente discutir um pouquinho mais sobre o Lao Tse. E a live do próximo domingo vai estar incrível também, porque vai trazer coisas mais práticas sobre Lao Tse. Olha só. A gente tem 9 minutinhos. Eu vou ler um poema da Cecília que combina muito que combina muito com o que a gente falou um pouquinho hoje, sobre vazio, sobre essa existência do Tao Te Ching, sobre não querer ser buscar o ser e se adequar às limitações, e o que a gente precisa buscar é o não ser. A gente vai aprender um pouco sobre isso na prática, tá? Pra gente finalizando nossa live de hoje. Eu queria ler um poema muito bacana da Cecília, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vocês vão gostar. E aí a gente continua esse papo nos comentários do vídeo do IGTV. Se vocês quiserem ver, rever depois, manda pra galera depois esse vídeo introdutório sobre o Tao Te Ching e sobre esse primeiro aforismo que a gente leu hoje. Vamos lá, eu vou ler o poema 6 do Cânticos da Cecília Meirelles. É um poema muito bacaninha, muito incrível. Tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Vamos começar essa semana abençoada, que será abençoada com certeza, apesar de toda a loucura que a gente está vivendo nesse país, das nossas vidas, com essa frase da Cecília: que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Tá? Bruno acabou de falar aqui, a gente é feito pra acabar. Um álbum do Marcelo Genesi, é incrível, escutem, que tem muito a ver com o Tao Te Ching também, com as coisas que a gente conversou hoje, com as coisas que a gente vai conversar nos outros encontros do Cabeceira, tá? A Dani falou, a filosofia oriental tem uma pegada muito diferente da ocidental, né? Muito diferente, muito diferente. A metafísica oriental, ela é uma metafísica que transcende o físico, de verdade. Enquanto que a nossa metafísica parece que ela acaba no físico. Mas é muito diferente, assim, muito diferente. Por isso que nas traduções tem tanta para uma palavra do Tao, do chinês, tem zilhões de traduções para o Ocidente. Porque a gente é muito complicado, eu não diria nem complexo, a gente é muito complicado. Mas é muito diferente, é bacana olhar a vida sobre esse olhar ocidental, né, Dani? Acho que traz uma visão diferente do que a gente está acostumado. O Rafa perguntou, esse livro é de que ano? Rafa, essa edição que eu tenho é uma edição, deixa eu procurar aqui na ficha bibliográfica para te dizer. Essa é uma edição de 1987, a primeira edição dela. Essa reimpressão é de 2019, mas a primeira edição é de 1987, tá? Mas o que está escrito neles do Tao Te Ching
milênios, né? Da China. Então, milênios, milênios e milênios aí. Tem vida. Os aprendizados desse livro tem muito tempo, muita coisa bacana. Vamos começar a semana, mas não vejo já chegar no final de semana. Somos dois. Isso, o Vini falou aqui. O Lao é escritor de um período antes de Cristo, antes de Jesus Cristo. Isso. O Lao é muito, 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 muito antigo, assim. E a gente vai ver. Rafa, se você gostou, no próximo domingo a gente vai ter outra live pra ler um pouco mais outros aforismos. E eu vou fazer de jeito, meio que destrinchar o máximo que eu puder dos meus estudos que eu já fiz sobre esse livro. Se você quiser vir, voltar a ver, vai ser muito bacana. Por isso ele falava em homem natural. Em homem natural. Na verdade, o conceito que ele traz de natureza não é o conceito também do Ocidente, Rafa. Não é o conceito que a gente está habituado de Ocidente. A gente vai ver isso mais lá na frente. Ele fala muito que a gente tem que cumprir a nossa natureza. Mas pra gente no Ocidente, cumprir a nossa natureza é como se a gente tivesse um destino pré-determinado por alguma coisa ou por alguém. Dentro da cultura oriental, dentro do Tao Te Ching, não é isso. Não é isso. Tá? Dentro da cultura, dentro do Tao Te Ching, o que ele quer dizer é que a natureza que a gente tem é difícil de explicar, mas a natureza que a gente tem não é uma natureza pré-determinada. Cada indivíduo tem a possibilidade de ser aquilo que quiser ser, tá? Mas quando ele escolhe o caminho só do ser, quando ele busca, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser querido pelas pessoas, ele tá indo de encontro às limitações dele. Porque pro Lao Tse, a natureza que o ser humano tem é a natureza de ser excelente. Pro Lao Tse, a gente precisa ser a melhor versão que a gente puder ser, dentro dos instrumentos que a gente tem. Tá? Não é sobre agradar os outros, não é sobre ser famoso, é sobre ser melhor enquanto ser humano. Porque o Lao Tse acredita que quando um ser humano, um indivíduo evolui, né? Aquela coisa da meditação, né? Quando eu me esqueci o cara lá, o Shiva, quando ele medita, chega num ponto de meditação tão grande que ele transcende a matéria. Tá? Ele chega o máximo que ele pode chegar espiritualmente, materialmente, fisicamente. É essa natureza que o Lao Tse quer trazer pra gente, que a gente precisa sempre buscar ser melhor. Porque quando um ser humano busca ser melhor, toda a humanidade vai ganhar com isso. É o homem natural nesse sentido. Não homem natural no sentido ocidental, tá? A filosofia oriental valoriza a vivência terrena, né? Sem essa simbologia de céu e inferno como recompensa e punição. Isso. É isso mesmo. Até porque para a filosofia tal, não existe céu e terra. Ambos são uma coisa só. Certo? Amores, eu acho que é 1 hora, né? É 1 hora, isso. Então, Rafa, é bacana trazer essa diferenciação. Porque eu também no começo fiquei meio perdido com ela. E com o tempo isso foi clareando. Não é homem natural no sentido que a gente tem um destino a ser percorrido. Mas homem natural no sentido de que todo mundo, todos os seres que existem, assim, todos os seres que existem para alguma coisa, tá? O rio, ele existe para seguir o seu curso, tá? A pedra existe por um motivo, para ser uma pedra. A pedra não tem a pretensão de ser uma outra coisa que não a pedra. Mas você já parou pra pensar o quanto a gente tem várias pretensões que não é ser humano? A gente tem muitas pretensões, mas a maioria delas não é ser humano. É ser famoso, é ser melhor que o outro, é ganhar dinheiro, é ser amado por alguém, mas nunca ser humano.
sabe? Então, a ideia de natureza do Lao Tse é mais ou menos essa. A filosofia... Sobre o Bob, por favor. Sobre o que o Vini falou dos 108 infernos. Também, 108 infernos também é uma tradução ocidental, pelo que eu entendi, tá? É inferno. Viram, né? Filho, por favor. Meu amor. Lembra lá daquela frase, Dani, do começo de ela é boa para os bons e boa para os não bons também, sem modos nenhum. Boa para os bons também, porque dá a cada um aquilo que lhe falta para a sua complementação. Os 108 infernos vai nesse sentido, tá? Não é necessariamente um inferno porque o sujeito vai sofrer, mas é porque ele vai ter aquilo que é necessário para ele chegar no topo do ser humano, tá? Pretinha rainha não fala nada, já chegou aqui, deu uma cheiradinha. Amores, falem, conversem mais. A gente tem ainda 7 minutinhos se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o Lao Tse, sobre o encontro de hoje. Estamos tendo esse papo super bacana. Vejam aí o que é que vocês querem complementar para essa discussão de hoje. Lao Tse é muito bacana, muito bacana. Tem um momento que deixa eu ver se eu encontrar pra vocês. Vou contar uma história pra vocês que tem uma convido sim. Convido, amigo, pode deixar. Tem um trecho que a gente vai ler do Lao Tse nos próximos encontros, que quando eu estava estudando, eu vi um exemplo da professora falando sobre esse trecho. Que é assim, uma mãe chegou pro Gandhi, né, uma figura da Índia, e pediu para ele dar um conselho pro filho dela para parar de comer chocolate. Eu achei esse exemplo muito bacana. Aí o Gandhi virou para ela e disse que voltasse em uma semana. Ela foi embora pra casa dela, passou-se uma semana, ela voltou com o filho dela pro Gandhi dar o conselho, dar coisa, né? Aí ele falou pro filho dela, não coma doce. O Gandhi falou pro filho dela, não coma doce. Aí ela perguntou, mas mestre Gandhi, né? Eu pensei que você ia dar uma coisa mais robusta, um conselho mais adequado. Aí o Gandhi disse pra ela, mas eu dei o conselho mais adequado. Eu passei uma semana sem comer doce. Agora eu posso dizer pro seu filho pra ele não comer doce. Eu acho que sintetiza bem assim a filosofia, a metafísica do Tao Te Ching. Uma filosofia da prática, tá? Não é uma filosofia da teoria, tá? É uma viagem pelo interior prático, que muitas vezes pra gente no Ocidente é difícil de entender. É difícil de traduzir pra nossa cultura. Mas é uma filosofia prática. Tá certo? Chocolate é ótimo. Amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, indiquem para mais pessoas. A gente vai se encontrar no próximo domingo, também às 4 horas. Nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-link, para continuar falando sobre o Tao Te Ching, tá? Sobre como é que a gente pode ser melhor para alcançar esse não ser que a gente tem dentro, que todo mundo tem da gente, essa natureza que precisa ser seguida e precisa ser ouvida.
Estão sendo momentos muito difíceis as últimas semanas. E acontece tanta coisa, né? Na nossa vida e a gente acaba não olhando. A vida passa e a gente não percebe. Rafa, um sábio nunca faria isso. Rafa, um sábio nunca faria isso. E a gente acaba não olhando pra vida, né? Pra vida de verdade, tá? Pro não ser. Não pros adereços que colocaram na vida e disseram pra gente que era a vida, que era viver. A vida de verdade. Ela tá mais perto da gente do que a gente imagina. Não é papo de coach. Filosofia pura. Então fiquem com Deus, com o Tao Te Ching, com uma plantinha. Fiquem com vocês mesmos, mas não fiquem sozinhos. A gente se encontra no próximo domingo às 4 horas para continuar falando sobre Tao Te Ching, tá? Acorda, menina! O Cabeceira é um projeto do Fala Aí Professor, onde a gente comenta e reflete sobre a literatura universal. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV do meu perfil, então se vocês quiserem rever depois, vocês podem entrar lá, mandar pra alguém que vocês acham que vão se identificar, curtir, comentar, compartilhar. Por favor, compartilhem. Se eu pedir pra cada um de vocês compartilhar na sua timeline, acho que a galera vai ficar bem animada, assim. Foi bem bacana esse espaço. Obrigado por vocês terem vindo. Eu tava muito ansioso, achando que não ia dar ninguém, ia ser muito chato ficar conversando sozinho. Dani, obrigado por aparecer. Vini, Bruno, Manhã está sempre aqui, né? Meu best. É isso. Sigamos. Há muito o que descobrir. Há um universo lá fora e há um multiverso aqui dentro. Beijo.